Olá, pessoal. Bom, nós vamos agora ver um resumo geral do módulo de Word, ok? Então, os principais pontos vistos nós vamos estar reforçando aqui. E começando, então, pela formatação do documento, né? Vale lembrar que o Word é um programa voltado para a criação de documentos que contenham textos com ou sem imagens. E para que esses documentos fiquem bem apresentados, né, é interessante que nós façamos a formatação dos textos, né, e das imagens, ou seja, da forma a elas. E aí nós temos aqui, ó, segurando o Ctrl para poder fazer uma seleção de forma separada. Eu tenho aqui, ó, página inicial, layout da página e a guia design. Essas são as três principais guias aqui de cima, ó, que estão relacionadas à formatação do documento, ok? Então, vamos lá. Nós também podemos, ao selecionar, ter acesso às formatações mais comuns de serem aplicadas. Tá? E aproveitando aqui, ó, nós temos o pincel, que ele copia uma formatação. Então, ó, esse texto aqui está em negrito. Eu vou clicar no pincel, vou arrastar aqui, ó, e agora ele também está em negrito. Ok? E sempre que eu faço uma formatação, uma cópia de formatação do pincel, ó, se eu clico uma vez, ele vai fazer a formatação onde eu selecionar em seguida e acabou. Se eu clico duas vezes, ele vai fazer a formatação e vai manter até eu dar um ESC ou clicar aqui. Ok? Então eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essas formatações aqui. Ou o que eu poderia ter feito também é, vou avançar aqui, ó, eu poderia selecionar essas palavras aqui e vir e limpar a formatação. Então toda a formatação que tivesse sido feita nesse texto estaria sendo retirada, ok? Vamos então aqui à página inicial. Nós temos o negrito, itálico, sublinhado, entre vários outros aqui. E nós temos também, que é legal mostrar, a parte de alinhamento. Tá? Nós temos alinhamento à esquerda, ao centro. Por padrão sempre vem à esquerda, tá? E a gente vai mudando. Posso botar aqui centralizado, então todo o meu texto está alinhado ao centro da minha página. Todo alinhado à direita. Ou justificado, que vem a ser o alinhamento proporcional tanto à esquerda quanto à direita, certo? Nós podemos também colocar, ó, marcadores ou numeradores, certo? Aqui também nós temos os estilos, então eu posso selecionar uma parte do meu documento, ó, e já pegar um estilo pronto. Nesse estilo, eu tenho, além da formatação de fonte e cor, algumas outras coisas. Eu vou clicar aqui com o botão direito, modificar, e a gente vai ver que a gente pode, ó, formatar a fonte, dependendo do estilo que a gente estiver trabalhando, a gente pode fazer formatação do parágrafo, de tabulação, borda, idiomas, ok? E várias outras coisas e definir várias formatações num único estilo, e aí basta eu selecionar esse estilo e toda essa formatação vai ser feita. Reparem que, ó, eu tenho aqui a distância entre os parágrafos curtinha. Quando eu escolho esse aqui, ó, ele já tem um espaçamento maior. Esse espaçamento ele pode ser realizado por aqui, ó. Okay? Assim como também eu posso vir aqui no parágrafo e aumentar o espaçamento. Para que tenha um exemplo aqui, ó, mostrando antes do meu parágrafo e depois do meu parágrafo. Okay? E aí vamos falar um pouquinho agora da aba Design. Quando a gente vem no Design, a gente não pega somente uma área selecionada, ok? Ao editar, ao escolher um padrão aqui, esse padrão vai ser aplicado a todo o documento, ok? E não tão somente aonde eu tenha selecionado. É um pouco diferente do estilo, eu crio temas do meu documento, beleza? E esses temas eu posso também definir questão de coloração, ok? Fonte, enfim.
Então eu posso aplicar algumas coisas a todo o documento de uma vez só. Se torna mais simples porque eu não preciso selecionar tudo. Eu já boto aqui e ele passa a seguir aquele padrão dali para frente. Certo? Assim como a gente também tem aqui, ó, bordas. A gente pode definir uma borda aqui, ó, toda em volta. Por exemplo, tracejado e com a espessura 2/4. E aí, olha lá, ó, agora em todo o documento, todas as páginas, ele tem essa borda. Ok? E quando a gente vai na parte de layout, a gente vai definir coisas da página. Então, a minha página seria a minha folha, certo? Então, eu posso definir margens. Tá vendo? Ó, eu deixei mais próximo aqui, ó, ele estava assim. O que são as margens? É a distância que eu tenho entre a pontinha aqui do meu papel com o início do meu texto. Eu tenho margem superior, ou seja, da parte de cima do papel até o início do texto, tenho a margem à esquerda, pega a parte esquerda do meu papel, direita e inferior, seguindo também a mesma lógica. A gente também tem a orientação, ou seja, se o papel vai estar na vertical ou na horizontal, que a gente costuma trabalhar com as nomenclaturas retrato para vertical e paisagem para horizontal. De maneira que a gente define isso, quando for imprimir o documento, ele vai ser utilizado nessa posição para leitura, ok? E a gente pode definir o tamanho do papel. O padrão mais comum encontrar o papel A4, mas também a gente encontra o papel ofício, existe papel A5, entre vários outros tamanhos. Quando a gente vem falar aqui sobre colunas, a gente pode fazer aqui com que o nosso texto fique dividido em colunas. Tá vendo? Eu escolhi ali duas e ele agora pegou o texto e dividiu em duas colunas. Ele vai escrevendo aqui e depois continua por aqui. Essa divisão de colunas é muito usada em jornal, revistas, né? A gente pode ir em mais colunas aqui, ó, e colocar mais do que o padrão que está aparecendo aqui, né? A gente pode definir tamanhos que a gente queira escolher e a gente pode dividir linhas entre essas colunas. Vou manter duas aqui, mas vou botar esse linhas, ó, e ele agora tem uma linha aqui entre os dois, certo? Então, essas são as nossas guias de página, design e layout para como fazermos nossas formatações. Agora nós vamos falar sobre os gráficos. O gráfico ele vem a ser uma forma da gente exibir uma informação, né, normalmente números, de uma maneira mais fácil de compreensão. Então, vamos criar aqui, ó, um gráfico. E esse gráfico a gente vem aqui, ó, em inserir. Dentre todas as opções de inserir, nós temos aqui o gráfico. E a gente seleciona que tipo de gráfico a gente quer. Eu quero um gráfico pizza. Tá? Vou colocar um gráfico pizza 3D. Repara que o outro aqui, ó, ele é mais simples, né? E o 3D já tem um formato 3D em si. E vou dar um OK. Ao dar esse OK, ele já traz um texto por padrão e ele abre uma funcionalidade do Excel dentro do Word. Tá? E aí temos uma observação relevante aqui, que é o seguinte: essa funcionalidade do Excel dentro do Word, ela não existe no Word no smartphone. Então, se eu quiser colocar um gráfico em algum documento que eu estou fazendo pelo celular, eu preciso, antes de mais nada, fazer no Excel e depois copiar e colar dentro do Word, ok? Então aqui, ó, eu vou selecionar esses, vou dar um Ctrl U para substituir a palavra tri, de trimestre, para bimestre, ok? Vou substituir, me disse aqui que substituiu 4, que foi o que ele encontrou. Vou fechar e vou aqui em vendas mudar para boletim. Repare que aqui embaixo ele já fez essa alteração e aqui também, ok? E aí nós vamos dizer, ó, que ele tirou 8,2 no primeiro bimestre, no segundo bimestre ele tirou 7,9, depois 8 certinho, e no último bimestre ele botou para quebrar nos estudos e ficou com 9,5. Então repare que conforme eu vou alterando aqui, ele vai também alterando aqui no gráfico, ok?
pode fechar aqui. Se quiser voltar a ver alguma coisa, a gente pode editar dados. Ok? Ele vai abrir aqui novamente. E a gente pode também fazer formatações nesse gráfico. Ó. Ele já tem aqui algumas opções pré-definidas nesse design, como eu posso também vir no formatar direto. Ok? Vou escolher esse cinza aqui. Vamos dizer que nós queremos que o cinza, na verdade, fique verde. Então, posso vir aqui em preenchimento, ó, botar ele na tonalidade verde. Certo? E a gente vai agora também, ó, clicar aqui com o botão direito e vai adicionar rótulo. Tá? Nesse caso, ele pegou somente o que estava ali selecionado. Então, eu vou adicionar para todos. Ok? O que a gente está fazendo aqui? Ao adicionar esse rótulo, e esse aqui eu vou colocar na cor preta, para ficar melhor a leitura, a gente consegue ver aquele valor que foi preenchido na tela ali do Excel, a gente consegue visualizá-lo aqui. Então fica às vezes melhor, é mais interessante da gente compreender aqui a informação do gráfico. Então esse é o nosso gráfico. Vamos agora falar sobre cabeçalho e rodapé. Quais são as finalidades do cabeçalho e do rodapé? A gente tem, em alguns casos, textos que se repetem em todas as páginas. Por exemplo, a gente pode botar o número da página. Então, o número da página vai se repetir em todas elas. E aí eu vou ficar escrevendo o número de cada página? Não. O Word vai fazer isso para a gente. E aonde ele coloca? O número de página? No cabeçalho ou no rodapé. A gente diz onde a gente quer que isso apareça. Assim como eu posso botar um texto. Está fazendo a revisão? Eu vou, ó. Eu posso clicar 2 vezes na parte superior da nossa página ou vir no inserir, cabeçalho ou rodapé. Ok? Vou escolher esse aqui em branco e aí vou digitar o texto revisão geral. Reparem o seguinte, que ao colocar revisão geral, ele agora, ó, em todas as páginas, tanto essa primeira aqui, tanto a segunda, né, quanto essa primeira, está aqui revisão geral. Ó. Se eu criar uma terceira página, ele já vem escrito revisão geral. Ok? E nós vamos agora aqui em número de páginas, no fim, escolher esta opção, que eu acho bem legal, que ele mostra o número da página que a gente se encontra e o número total de páginas do documento. Então, ó, aqui no final eu tenho página 3 de 3 e lá na frente eu tenho a página 2 de 2 e aqui 2 de 3 e aqui página 1 de 3. Okay? Então eu não precisei fazer isso página por página. E nesse exemplo aqui a gente está falando de 3, mas poderiam ser 40 páginas. Imagina ter que colocar para 40 páginas, 500 páginas. Então ele faz isso de forma automática. Cabeçalho e rodapé permitem que a gente escreva o texto uma única vez e este seja repetido em todas as páginas. E a gente pode fazer algumas configurações. Por exemplo, a gente pode dizer que a primeira página vai ser diferente. Quero deixar a primeira página vazia ou escrever um texto diferente. O que eu escrevi aqui no cabeçalho da primeira página vai ser diferente de todas as outras páginas, ok? Ou a gente poderia também dizer que a gente quer que as páginas ímpares sejam diferentes das páginas pares. Então a página 1 está escrito revisão geral, a 2 está em branco, e aí eu colocaria aqui, por exemplo, pares, e a outra página 3, por ser página ímpar, está igual à primeira. Então todas as páginas ímpares vão estar escrito revisão, e todas as páginas pares, nesse caso aqui, vão estar escrito pares, ok? Vou desmarcar também, é só para explicar que existe essa funcionalidade. E a gente pode adicionar data, informações de campo, como o autor, nome do arquivo, enfim. E informações de alto texto para já otimizar para a gente. E colocar imagens, tá? Basicamente tudo que eu faço dentro do documento no modo geral, eu posso fazer dentro do meu cabeçalho. E aqui eu tenho uma navegação para ir para o rodapé ou para o cabeçalho, certo? Posso ir para o próximo, para o anterior, e ele vai me andando entre esses cabeçalhos, quando eu tenho alguma diferenciação. Bom, então esses são os nossos cabeçalhos e rodapé. A gente pode clicar 2 vezes na área de fora aqui, ó, dessa área do rodapé, para sair, ou clicar em fechar. Certo? Enquanto a gente está editando o documento, ele fica com essa visualização um pouco mais
ofuscada, tá? Mas quando manda imprimir, ele mantém a mesma qualidade aqui, ó, de tonalidade que a gente tem no documento normal. Isso é só para a gente poder ter facilidade em identificar pelo computador o que está sendo trabalhado no cabeçalho e o que está sendo trabalhado no texto do modo geral. Então, vamos falar um pouquinho agora de imagens online. Tá? Aqui no Inserir, nós podemos inserir imagens tanto do próprio computador como online. Qual é o legal do online? Já tem alguns temas aqui prontos, tá? E a gente pode procurar na internet outros temas, tá? E aí, ó, eu coloco aqui bicicleta, e ele vai trazer várias bicicletas aqui. Existe uma galeria, tá, do Word chamada Creative Commons, mas eu posso desmarcar essa caixinha e ele trazer direto da internet, beleza? Então, ó, vou escolher aqui essa bicicleta. Conforme eu vou marcando, ele já vai, ó, colocando quantas eu já selecionei, certo? Vou escolher só uma mesmo, vou inserir e mostrar algumas questões para vocês. Ele veio aqui para baixo porque é o tamanho muito grande, então não coube nesse pedaço aqui do nosso texto, então por isso ele desceu, ok? Vou diminuir o nosso gráfico aqui e vou diminuir a nossa imagem também. Para diminuir, eu tenho alguns pontos na minha imagem quando ela é selecionada. Se eu venho nos cantos, eu vou diminuir proporcionalmente, ok? E aumentar também proporcionalmente. Se eu pego uma lateral, ele vai aumentar e diminuir somente a lateral. E em cima e embaixo, também só vai diminuir e aumentar em cima e embaixo, ok? Então, nós vamos manter aqui a proporção, deixar desse tamanho. Vou subir aqui um pouquinho e vou mostrar um pouquinho de formatação da imagem, tá? Ele já tem alguns estilos aqui prontos, então eu poderia botar ó, o estilo arredondado com reflexo. Eu poderia botar uma sombra, tá vendo? Então eu posso clicar aqui, ele já vai ficar com essa formatação, ou eu poderia vir aqui manualmente em formatar imagens, efeitos, sombra e escolher uma sombra, ok? Então eu posso, tanto eu colocar a formatação manualmente, como posso pegar alguns modelos já prontos, que facilita muito. Né? A partir do momento que eu já tenho algo pronto, simplifica bastante a vida. Né? Aqui até recortar arredondado ele já recortou. Como a gente faz esse recorte? A gente pode vir aqui ó, no cortar e colocar com uma forma. Eu boto essa forma aqui arredondada e aí ele fez esse arredondamento das bordas. Okay? Se eu tivesse escolhido um recortar, por exemplo, triângulo, ele teria ficado nesse formato. O que é legal também a gente comentar aqui é que uma imagem ela pode ficar com o que a gente chama de quebra de texto, tá? De algumas formas. Tem o alinhado ao texto, que então ele fica como se fosse, né, responde como se fosse um texto, uma coisa abaixo da outra, ou entre palavras, ok? E existe, vou falar de dois aqui mais relevantes, três na verdade, que é o quadrado. O quadrado, conforme eu vou andando, ele vai colocando o texto ao lado, ok? Eu tenho o em frente ao texto, e aí a imagem ela fica mais flexível, assim como o quadrado, para mexer para qualquer lugar. Ela fica à frente do texto, então o que estiver atrás não consegue ser visto. Né? Para isso, eu teria que, por exemplo, definir uma transparência aqui para conseguir ler o que está atrás. E existe a opção de eu colocar atrás do texto. Então, ó, meu texto está por cima da imagem, ok? Então a gente vai colocando essa formatação de acordo com a maneira que a gente entenda que seja mais adequada para aquele documento que a gente está trabalhando. Além da imagem, é legal a gente falar sobre word art e também sobre caixa de texto. Como esse aqui está bem no finalzinho e a gente está começando um novo assunto, o que é interessante fazer? Ó, vir aqui em inserir, quebra de página. Então ele vai dar continuidade na página seguinte. É mais interessante, né, do que ficar um título aqui quebrado no meio de uma página e o conteúdo dele em outra.
O WordArt, eles são textos, tá? Com já uma formatação pré-definida e que a gente pode fazer algumas edições. Então, vou escolher esse amarelo aqui, ó, colocar texto WordArt, ok? E aí eu posso definir nesse WordArt aqui tamanho, tá? Diminuir o tamanho dele. Eu posso andar com ele igual eu ando com uma imagem, tá? Então, legal do WordArt é que ele me dá mais flexibilidade. Além do que eu posso fazer alguns efeitos, como por exemplo de rotação, deixar ele mais arredondadinho aqui, ok? Então, eu tenho, além da opção de movimentação do meu texto, fazer algumas outras edições de posicionamento e eu posso fazer contorno. Tá? Então, eu posso escolher aqui a cor de contorno e ter o texto numa cor e o contorno em outra. Beleza? E a caixa de texto? A caixa de texto ela tem funcionalidades muito similares ao do WordArt. Tá? A gente pode colocar a cor de fundo, cor do texto, não tem linhas, né, contorno do texto, mas ele me dá a flexibilidade de movimentação também. Então, eu posso vir aqui, ó, inserir uma caixa de texto. Existe a caixa de texto simples e existem essas que são barras laterais, que normalmente são usadas para destacar algum conteúdo dentro de um documento. Então, quando eu quero destacar de uma forma mais interessante, mais bem apresentada, eu posso colocar uma barra lateral, né? E eu vou escolher uma opção aqui que já é uma forma um pouquinho diferente, já com uma certa formatação. E vou colocá-la aqui, ó. Ele já vem normalmente a caixa, ela vem numa formatação quadrado, ok? Vou botar esse quadrado aqui, mas ao invés de deixar esse azulzinho que ele trouxe, eu vou aqui no formatar dizer que eu quero fundo verde e quero a linha laranja com uma espessura assim, ok? Então botaria aqui o meu texto da caixa. E eu poderia mudar aqui, tá? Assim como a gente faz com a imagem, como a gente viu. E quando a gente encontrar esse amarelinho aqui, ó, porque eu posso editar um pouco essa imagem, ok? Então, beleza. Vimos aqui que a caixa de texto nos dá essa flexibilidade maior, né? Também para algum texto. Ele é legal para destacar em alguma coisa. Estou falando sobre alguma coisa, quero destacar algo, eu posso usar a caixa de texto que ela fica bem nítida ali para gente. E aí agora a gente vai entrar na guia de revisão. Nós temos algumas funcionalidades que a gente vai falar agora que são bem bacanas. Então vamos começar aqui pelo editor, que ele faz correções ortográficas e gramaticais. Tá? Ele identifica se eu tenho uma palavra repetida, ó, incorreto. Se eu deixar aqui 2 vezes ele destaca, ok? Se eu dou um espaçamento 2 vezes, ele também vai criticar. Se eu escrevo uma palavra errada, tá? Então vamos botar aqui verificação com 2 S's, né? E podemos fazer com S. E vamos aqui no editar, ele vai destacar, olha, eu encontrei um erro de gramática, um erro de ortografia, 4 erros de ortografia, vamos corrigir isso. Ele dá sugestões. Tá? Essa palavrinha aqui, ela estava em uma partezinha do nosso texto, e aí ele deixou aqui destacado. A gente pode ignorar uma vez ou ignorar tudo. O que é a diferença? Ignorar uma vez, ele vai ver a primeira vez que ele encontrar isso aqui e vai ignorar, vai manter as outras como erradas. Se eu botar ignorar tudo, em todas as vezes que isso se encontra no meu documento, isso vai ser considerado como se fosse a mesma coisa que estivesse certo, ok? Posso ir andando aqui, ó, ele pegou verificação e encontrou aqui uma sugestão, ó, eu vou botar verificação, correto. O fazer, ele encontrou a palavra fazer e a palavra fase e fasear. No nosso caso é fazer, já vai corrigir, ok? E aí aqui, ó, quando tem palavras repetidas, ele botou, olha, eu encontrei. Isso você quer ignorar ou você quer excluir a palavra repetida? Eu vou excluir e pronto, ela foi removida. Vou retornar aqui, ó, e vou na
gramática. E ele fala, olha, encontrei aqui 2 espaços. Okay? Ele vai corrigir aqui, vai remover aquele espaço. Encontrou mais um espaço aqui errado, né? Porque quando ele tirou o incorreto, ele tira o incorreto, mas manteve aquele espaçamento que tinha. A outra palavra, no caso, não é palavra, é uma pontuação, então ele também orienta a tirar o espaço. Então esse é o nosso editor. Nós temos o ler em voz alta. E o que ele vai fazer? Ele vai literalmente fazer o que está escrito. Vou selecionar o texto que eu quero, clico. Utilizar esse recurso para fazer a leitura do nosso documento ou de uma área selecionada. Então posso, como no caso aqui, ter selecionado só essa parte ou ter selecionado o documento inteiro e ele fazer a leitura para a gente. O idioma a gente escolhe para que ele faça essa verificação aqui, de ortografia e gramática, e também algumas outras funcionalidades dentro da leitura, por exemplo. Ele vai percebendo qual é o idioma e agindo da maneira mais adequada com base a esse idioma. E aí, para isso, a gente vem aqui e define em preferências e informa o que a gente quer definir aqui. No nosso caso, está em português. E o traduzir, que vem a ser, eu posso clicar aqui em traduzir e ele me pergunta, você quer traduzir a seleção ou o documento inteiro? Se eu traduzir seleção, ele vai trazer o que eu selecionei e como que vai ficar traduzido, nesse caso aqui em inglês, mas eu poderia botar, por exemplo, aí em hebraico. Tá? E ele vai fazer a tradução aqui para o hebraico. Vou voltar para o inglês e ao clicar em inserir, ele alterou meu texto aqui, que estava selecionado em português, agora está em inglês, certo? Se eu colocar traduzir o documento inteiro, ele vai identificar aqui qual é o idioma, então eu já posso dizer que é o português, vai traduzir para a língua que eu disser, e quando eu clicar em traduzir, ele vai ter todo um tempo de carregamento, quanto maior for o meu documento, mais tempo vai levar a tradução, você vê que não é tão longa, e ele fez a tradução de todo o documento. Porém, o que está aqui no Word não foi traduzido porque a gente escreveu isso através do recurso do Excel e não dentro de um texto normal aqui no Word, ok? Mas ele fez toda a tradução para a gente, tanto no texto quanto no Word Art e na caixa de texto. Mas ele não fez uma tradução direto no documento que a gente estava. Ele criou um documento novo. Ele até informa aqui, o documento traduzido está aberto em uma janela separada. Então a gente não perde esse documento principal. Tá? Ele cria um novo para a gente. Vou dar o OK aqui e a gente viu que é possível fazer uma tradução também do nosso documento inteiro. E fechando aqui, nós vamos falar sobre o dicionário de sinônimos. O que ele faz? Ele tem uma lista de opções de sinônimos, né? Palavras similares àquela que a gente está selecionando. Ok? Então ele já me traz aqui, se eu clicar ele já vai alterar para mim. Ou a gente pode ver aqui no dicionário que vão vir mais opções. E aí ele também identifica na questão do significado daquela palavra. Olha, se for pelo averiguar, nós temos esses sinônimos. Se for pelo conferir, esses sinônimos. E assim vai. Agora nós vamos encerrando nossa guia revisão e vamos falar de tabulação. Normalmente, o que nós vamos encontrar quando a gente está fazendo o espaçamento entre uma palavra e outra é usando o espaço do nosso teclado, que ele tem a distância de um caractere. Okay? Quando eu trabalho com tabulação, eu uso o Tab do meu teclado e, ao fazer isso, ele dá um espaçamento maior, percebem? Esse espaçamento ele tem um tamanho padrão e nós podemos definir pela régua ou através da formatação da tabulação, que eu vou mostrar já já, qual é o espaçamento padrão, tá? Ou o espaçamento na régua, como a gente vai querer. Além disso, ele tem um alinhamento.
Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai fazer uma simulação agora de um menu de uma pizzaria, e nesse menu ele vai ter uma tabulação onde a pizza pequena vai ficar alinhada à esquerda, a média vai ficar alinhada ao centro e a grande alinhada à direita. Tá? Eu vou mostrar as duas formas que isso pode ser feito. Primeiro a gente já vai criar aqui os locais na régua. Tá? Então vou botar aqui, ó, aqui com 4,5 centímetros. Ele vai ter o alinhamento à esquerda. Vou mudar aqui, ó, na minha régua, no cantinho, ó, vou mudar para o alinhamento centralizado. E vou colocar aqui no 8,5. E agora eu vou mudar aqui novamente para o alinhamento à direita, ok? No 14,5. Vou escrever aqui, ó, sabor. Vou dar um tab. E aí, ó, ele andou exatamente até o 4,5. E o que é o alinhamento à esquerda? Eu vou escrever aqui e ele vai andar para a direita, porque a parte retinha do meu texto vai ser o alinhamento à esquerda. Então, vou botar aqui, ó, pequena. Vou dar um tab e ele parou no 8,5, foi onde a gente marcou, com a marcação aqui, ó, subir para ficar mais próximo, ó, centralizada. Então, vou começar a escrever, parte do meu texto vai para a esquerda, parte para a direita, para garantir que ele mantenha o alinhamento dessa palavra, ou desse texto, né, maior, alinhado ao centro. Então, vamos lá, ó, média, para que, ó, ele mantenha a palavra aqui, ó, exatamente centralizada ao meu alinhamento. E por último aqui eu vou colocar pizza grande. E esse alinhamento está aqui, ó, à direita. Então ele termina aqui, mas ele vai andando para a esquerda para garantir que sempre fique alinhado à direita. Poxa, aqui está uma distância e aqui está bem maior. Então eu poderia clicar aqui, ó, e arrastar. Deixar ele mais proporcional. Ok? Feito isso, quando eu der um Enter, ele vai manter a formatação da linha anterior. Então, ó, ele manteve aqui no 4,5 cm, 8,5 e no 13, no 12, quase no 13, também com os seus respectivos alinhamentos. Então, vou botar aqui, ó, calabresa. Pizza pequena é 12,50, a média é R$ 25 e a grande R$ 49. Inventando aqui qualquer coisa. Mas normalmente quando a gente vê um menu, ele tem aqui um preenchimento, né? Fica aqueles pontilhados. Como que eu faço isso? Ó? Vou vir aqui em parágrafo e vou clicar em tabulação. E vou dizer aqui, ó, que o 4,5 cm eu selecionei. Ele vai manter o alinhamento esquerdo, então lembra que eu falei aqui, ó, na régua eu posso definir o alinhamento, mas eu também posso dizer por aqui. E vou dizer que o preenchimento, que no momento é nenhum, vai ser o pontilhado. E vou definir. Vou fazer o mesmo no 8,5, definir, e no 12,75 eu também vou fazer igual, vou dar um OK. E aí reparem que agora ele tem esse preenchimento. Qual o legal disso? É que se eu for escrevendo aqui, ó, ele vai sobrepondo o pontilhado, mas sem ficar andando com o meu texto. Se eu tivesse escrito os pontinhos e fosse escrevendo, ele iria fazer com que esse alinhamento se perdesse, ok? Ele faria aí andando aqui e essa parte do texto ia chegar uma hora que ia descer e ia ficar bem embolado. Então, o legal do preenchimento é que ele compreende que esse preenchimento é pegar o espaço vazio. Então ele mesmo já ajusta para a gente. E se eu der um Enter, coloco aqui, ó, frango. Vou deixar só frango para ser mais rápido. Botar aqui que essa é R$ 15. 29 e 52,50. Certo? Então esse é o nossa tabulação. Agora nós vamos falar sobre mala direta. A mala direta, ela tem uma finalidade um pouquinho específica e não vai ficar muito legal trabalhá-la aqui nesse documento de revisão.
Eu vou abrir um documento novo, vou dar um Ctrl+O. E aí, ao fazer isso, a gente vai ter um novo arquivo aqui. E vamos fazer a nossa mala direta a partir dela, ok? Bom, como que funciona isso? Como que eu faço? A gente vai ter aqui, ó, no Correspondências, mala direta, ok? Essa mala direta, eu vou escolher aqui a opção mensagem de e-mail. E antes vou explicar um pouquinho melhor. Vamos dar um exemplo de uma empresa que tem 1.500 clientes e ela quer mandar um e-mail sobre o novo horário de funcionamento, ok? Esse novo horário de funcionamento, a gente poderia mandar um único e-mail para 1.500 pessoas, mas é muito mais interessante que esse e-mail seja com o nome de cada um. Então a gente vai fazer nominal. Imagina escrever 1.500 vezes o mesmo e-mail com o nome de cada cliente. Seria uma loucura, né? Então a gente pegaria uma lista de clientes, faria essa lista ser lida pelo Word e escreveria o e-mail uma única vez. E o Word vai fazer a alteração dos 1.500 nomes e mandar esses e-mails para as 1.500 pessoas, alterando para cada um seu respectivo nome. Ok? Então isso é um exemplo de situação. Eu vou usar uma lista bem menor aqui, não vão ter as 1.500, mas vai dar para a gente visualizar bem isso. Então eu vou colocar aqui, caro, o cara, né? Fulano. Depois vai colocar aqui o campo dessa lista que eu comentei. E aí, ó, vou inserir uma tabela aqui. Nessa tabela eu vou dizer aqui, dia da semana, horário, funcionamento. E aí, para ficar mais bonitinho, a gente vai escolher uma outra forminha aqui. E vai deixar mais alinhadinho aqui com o parágrafo. E aí, ó, esse cara aqui, a gente vai colocar um nome. Como a gente faz isso agora? Vem em correspondência e vou selecionar os destinatários. Eu posso digitar uma lista do zero, colocar todos os nomes aqui, tá? Ou eu posso escolher uma lista existente. E aí eu vou pegar esse aqui, ó, e ele já tem aqui alguns nomes. Nesse exemplo aqui estão 3, mas vamos fingir que são aqueles 1.500 que a gente falou, certo? E aí, ó, dentro dessa lista, ele tem nome, e-mail e celular. Eu vou agora aqui mandar, ó, ele inserir o campo nome. Então ele está destacando aqui, ó, campo nome, eu vou deixar em negrito, numa cor mais destacada, para que a gente possa ver ela mudando aqui bonitinho. Então esse é o nosso texto e aqui o campo. Poxa, mas vai ficar nome assim? Não, ele vai substituir para a gente o nome da lista. Vem aqui, ó, visualizar resultados. Ele tem, ó, na lista eu tenho Fulano da Silva, Maria das Couves e Joaquim Pereira. Conforme eu vou andando aqui nos meus destinatários, ó, ele muda automaticamente para mim. Se fosse 1.500, estaria aqui os 1.500 alterados automaticamente. Quando a gente concluísse e enviasse por e-mail, ele iria enviar para cada um nominal corretamente. Então a gente fez um único trabalho de criar o e-mail e o Word fez a mala direta para a gente. Beleza? Então, ok. Essa é a nossa mala direta. Vamos agora, para fechar o nosso documento, ver sobre folha de rosto, sumário e notas de rodapé. Com esses aqui, a gente vai fazer com que o nosso documento de revisão se torne um documento bem completo e que seja até o nosso material de resumo, o qual vai ficar disponível lá no nosso site, né, com o conteúdo do curso. Então vamos lá. Folha de rosto. Venho aqui no inserir, folha de rosto e escolho um modelo. Ok? Vou escolher esse aqui. Ele traz para a gente essa folha de rosto como primeira página, mas ele não conta como a página 1 do documento. Então, a gente poderia pegar essas formas aqui e criar a nossa capa? Poderia.
Mas fica muito mais interessante utilizar o modelo já pronto e trabalhar com folha de rosto do próprio Word para que a capa não seja contada como página do documento, ok? Então vou botar aqui no título, ó, revisão geral. No subtítulo aqui eu vou colocar módulo de Word. E o que também acho legal mostrar é que eu posso falar, poxa, eu não quero esse laranja. Eu quero colocar um tom de verde aqui e esse outro aqui eu quero colocar esse amarelo, certo? Ele já traz para a gente ó, o autor, a empresa e endereço. Isso ele já traz no layout que a gente escolheu de folha de rosto. Eu vou remover esse endereço, apagar esse tracinho, apagar o nome da empresa também, deixar só o autor, ok? Então, feito isso, a gente tem a nossa folha de rosto pronta. Mas eu gostaria de mostrar uma coisinha adicional. É que a folha de rosto ele já traz esses campos aqui, que a gente pode vir pelo inserir. E partes rápidas, propriedades, eu tenho aqui, ó, autor, entre outras informações, tá? E aí, com isso, o que a gente pode fazer? Ó, eu posso clicar aqui, copiar e colocar, por exemplo, aqui, ó, no nosso cabeçalho. Só que eu vou diminuir aqui, okay? Colocar aqui o tamanho 12, botar em negrito e até colocar aqui a cor da fonte em preto. Mas o que é legal? Agora, sempre que eu fizer qualquer coisa que de repente eu tenha aqui o volume 2. E aí ao fazer isso aqui, ele já mudou aqui para mim. Ó. Então, o legal é que eu teria aqui do meu título também já sendo inserido aqui dentro e eu não preciso mais fazer nenhuma edição. Ele automaticamente já vai mudar para a gente aqui e em todas as páginas. E agora nós vamos falar do sumário. O sumário tem a finalidade de apresentar os títulos e as páginas desses títulos do nosso documento. E a gente vai fazer uma coisinha agora. Vou deixar aqui um espaço em branco e um Ctrl Enter, tá? Para inserir uma quebra. E a gente poder ter o sumário aqui no início do documento. Para iniciar o nosso sumário, primeiro a gente tem que definir quem são os títulos, tá? Então eu estou vindo aqui com o Ctrl pressionado, ó, e marcando todos os títulos do nosso documento. Depois eu vou trabalhar com subtítulos também, tá? E aí, ó, por enquanto nós vamos aqui, ó, tabulação, mala direta, folha de rosto, próprio sumário, notas de rodapé. E aí nós vamos vir aqui, ó, em referências e vamos adicionar aqui ao texto um nível. No nosso caso é o nível 1. A gente vai ver melhor, entender um pouco mais sobre isso já já. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, subníveis. Vamos ver se tem mais algum aqui. Enquanto não, daqui a pouco a gente vai ver essa formatação, o que houve. Vou explicar para vocês. Ó, vou vir aqui, ó, em ler, idioma, tem o próprio editor, traduzir, dicionários, caixa de texto, Word Art. Esses são subtítulos. Dentro desse título aqui eu tenho outras informações que a gente chama de subtítulo. Essas vão ser o nosso nível 2. Porque no sumário a gente vai fazer com que isso apareça sendo visto dentro disso. Quando a gente cria esses níveis, o Word ele permite a gente ocultar todo o conteúdo que tem dentro dele, ó, dentro desse nível. Ok? Então, eu posso também utilizar para ter uma visibilidade mais fechadinha e conforme o assunto eu quero ver com mais detalhe, eu clico aqui para abrir. Aqui, ó, o que aconteceu? A gente tem um espaço enorme porque tinha sido feita uma quebra de página. E agora essa quebra não tem mais tanta utilidade, ou ainda tem, a gente vai precisar ajeitar. Ó. Só estou ajeitando aqui o imagens, porque ele estava com uma certa distância, que quando a gente escolhe a opção aqui de níveis, ele faz esse título aqui, ó,
Ok? A gente pode escolher outros, depois eu vou escolher outro aqui para finalizar. Mas ele cria um tamanho de fonte maior, coisas assim, e com isso ele acabou dando uma alteração aqui, dando esse distanciamento. Agora eu vou remover essa quebra e sim, meu documento já não está mais com aquela página em branco sem necessidade. Ok? Aqui ó, também tinha outra quebra de página, então vamos remover também. Então, sempre que a gente vai finalizando o documento, é bom a gente estar revisando, percebendo se tem alguns ajustes a serem realizados. Okay? Feito o nivelamento, né, nós vamos agora vir aqui ó, novamente em referências, agora em sumário, vamos escolher o nosso sumário. Vou escolher esse primeiro e pronto. Ele está aqui criado. Ó. Já escreveu aqui para a gente sumário e ele trouxe ó, os textos com as suas respectivas páginas. E aqui, como eu falei, ó, guia revisão, nós temos dentro de guia revisão esses subtítulos. Então a gente visualiza ó, como dentro desse nível 1 aqui. Então essa é a finalidade quando a gente define nível 1, 2 e 3, enfim. Certo? Esse então é o nosso sumário já aqui criado. E aí eu vou agora aqui, ó, para poder deixar um pouquinho mais interessante, vou vir aqui na aba de design e vou escolher esse aqui, ó. Então agora todos os meus títulos ó, estão com essa barrinha aqui laranja. Todo o nosso documento está assim, ó. Ok? Então, feito isso, nós temos aqui o nosso sumário pronto, com uma formatação de designer. E vamos agora falar da nota de rodapé. Qual é a finalidade da nota de rodapé? Quem já mexeu com livros, né, normalmente encontra esse tipo de informação. Às vezes referenciando uma pessoa, e aí a gente tem uma nota de rodapé dizendo quem é aquela pessoa, o ano que nasceu, ou palavras que são palavras não tão comuns da gente encontrar e ter lá uma explicação sobre ela. Ok? Então, vou só simular aqui uma situação. Tá? E vou botar aqui, ó, a palavra aqui documento, em referências, inserir nota de rodapé. Ele vai colocar em cima da palavrinha documento o 1 e aqui embaixo vai ficar uma nota de rodapé com esse mesmo número 1 para a gente saber o que se trata aquele número 1. Documento é tal coisa e tal. Ok? E eu poderia botar aqui, por exemplo, na palavra anotação, se eu inserir nota de rodapé, ele automaticamente colocou aqui como 1 e esse como 2, porque a palavra anotação vem antes da palavra documento. Ok? E aqui comentários, ó, eu vou colocar aqui, inserir uma nota, ele virou 3 porque ela vem depois desse, então ele segue uma sequência lógica. 1, 2, 3 e assim vai. Aqui eu explicaria o que é o 1, aqui eu explicaria o 2 e aqui o 3 tem as minhas notas, minhas observações no rodapé. Tá? Essa é a finalidade desta. E eu posso, ó, ao parar aqui, fazer com que ele me mostre as notas, tá? Daquele que eu me encontro. Então essas são as nossas notas de rodapé. Repara que se eu paro o mouse em cima, ó, ele me mostra o que aquele conteúdo fala, ok? Mas logicamente num documento impresso ele vai ter uma finalidade maior de estar aqui destacado no rodapé, certo? Então, assim fechamos o nosso conteúdo de revisão. Agradeço aí a todos. Temos agora ó, um documento bem bonito. Na verdade, só para fechar esse vídeo, eu acho legal a gente mostrar uma coisinha. Primeiro é que eu posso, no meu sumário, se eu clicar com o Ctrl, ir direto para a página daquele ponto em que o sumário está apresentando. Tá? Então, estou voltando aqui novamente, ó, vou vir aqui mala direta com o Ctrl pressionado e, ao clicar, ele já me trouxe aqui para a mala direta. E o que é legal, se eu for salvá-lo como PDF, posso vir aqui em opções,
dizer que eu quero criar indicadores, tá? Usando os títulos. Vou dar um OK e vou salvar. O que ele vai fazer agora é criar um documento em PDF. E esse documento, primeiramente, ele já tem o sumário com o link. Então, mesma coisa, ó, cliquei, vou para lá. E como eu criei o indicadores, ó, aqui na esquerda ele tem um indicador para cada título que a gente colocou. E olha que legal. Lembra que a gente colocou nível 1, nível 2? Ele vai trabalhar o nivelamento aqui também. Ó. E eu posso navegar por aqui dentro do meu leitor de PDF. Beleza? Então, fechamos agora nossa revisão. Obrigado e até a próxima.